De pé, eu quero pedir que vocês abram a Bíblia em 1 Reis 19. Quero ler os 8 primeiros versículos. Primeiro Reis, capítulo 19, versículos 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus: Jezabel ameaça Elias. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Bérseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te, come, porque muito comprido te será o caminho. Concluindo no verso 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Mantenham suas Bíblias abertas. Tome os seus assentos, por favor. Este é um texto muito conhecido, muito utilizado por pregadores e mestres em diferentes lugares desta nação e do mundo. Quão bom se todos os textos bíblicos fossem familiares, tão bem conhecidos e explorados. E eu quero, antes de iniciar a abordagem sobre os episódios enquadrados nesta narrativa, apresentar-lhes um tema e um subtema. Eu tentei ser forte, até que despedacei. Se a dor não for sua, não lhe cabe chamar de frescura. Digam comigo: eu tentei ser forte, até que despedacei. Se a dor não for sua, não lhe cabe chamar de frescura. Normalmente a gente critica o andar sinuoso, tortuoso, dificultoso do outro, sem nos darmos conta de que possivelmente ele está andando
mal por conta de um calo e o sapato é apertado. É fácil criticar o andar do outro quando é o outro que está calçando sapato apertado e quando o sapato apertado não está no nosso pé, mas no pé alheio. Nós estamos diante de um vulto da história veterotestamentária. Nós estamos diante de uma das figuras mais emblemáticas do Antigo Testamento. Elias, um grande profeta, conhecido como profeta do fogo, intimorato, ou audacioso, fervoroso, intrépido, um homem de uma coragem absurda, um homem que topava qualquer parada em nome de Deus, um homem que se dedicou de forma efusiva ao ministério profético, ao seu chamado profético. Só tem que, como todos nós, ele exauriu-se, ele acabou como que sucumbindo às pressões. E eu quero falar sobre a depressão de Elias. Talvez alguém diga: Elias depresso? Elias ficou deprimido, depressivo? O grande profeta do fogo, ele passou pelo vale da depressão? E por que não? Tiago, no capítulo 5, versículo 17, ao se referir a Elias, diz que ele é um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Orando ele para que não chovesse, não choveu por 3 anos e meio. Mas orando Elias para que chovesse, Deus fez descer a chuva que irrigou a terra e a terra deu seu fruto. O homem que tinha a chave para fechar e abrir o céu é o homem que se encontra debaixo do zimbro de uma giesta, de um arbusto no deserto, pedindo a Deus em seu ânimo a morte, dizendo: já basta, porque é melhor morrer do que viver. Deus pode te usar poderosamente, você pode ter dons múltiplos, você pode ter uma sabedoria encantadora, uma autoridade divina, mas você está dentro de um corpo susceptível à dor, à decrepitude, às fragilidades. Não há um sequer que esteja aqui hoje que não seja de carne, ossos, sangue, músculo, pele, cartilagem e tutano. Somos meros comedores de arroz, feijão e ovo que faz a alegria do povo. E não se escandalize com o que eu hei de falar. Nunca se ache demais, porque tudo que é demais sobra. Tudo que sobra vira resto, e todo o resto vai para o lixo. Então, menos, menos, menos. Por mais que você tenha títulos, posição, por mais prestígio, você, assim como eu, me perdoe dizer, usa vaso sanitário, faz uso de papel higiênico. Toda a nossa eficiência, sem a suficiência de Cristo, é pura deficiência. Santo Agostinho, bispo de Hipona, um teólogo negro nascido na Argélia, um país africano, ele diz que a suficiência dos meus méritos é saber que os meus méritos não são suficientes. Quem foi Elias? Elias veio de uma cidadezinha chamada Tisbé, perdida no mapa, numa região remota de Gileade. Deus o catapultou lá do interiorzão e o introduziu ao palácio em Israel, nos dias do rei Acabe e da rainha Jezabel. Numa época de escuridão, de trevas espirituais, de idolatria,
porque a esposa de Acabe, uma mulher malfazeja, uma mulher cruel, insensível, inumana, desumana, e a maior voz em defesa do balaísmo, a mulher que difundiu, que introduziu e que incentivou o povo de Deus a deixar o verdadeiro Deus e a se prostrar diante de Baal, da religião a que ela era adepta e defensora, o balaísmo. Foi para isso que Deus levantou o profeta Elias, para combater o pecado e a idolatria. E não lhe faltava ousadia, coragem, destemor, e ele cumpriu com galhardia a sua missão. Quando ele viu que o povo estava cocheando entre dois pensamentos, ele se interpôs e disse: o Baal é Deus, servi-o. Mas se Deus, o meu Deus, é o verdadeiro Deus, servi-o. E ele então lançou um desafio. Ele pediu que os adeptos do balaísmo, que os adoradores de Baal e que os profetas de Baal sacrificassem ao seu Deus um animal. E eles então o fizeram. De manhã até ao meio-dia, um silêncio sepulcral. Eles clamaram por Baal e Baal não lhes respondia, porque Baal é um ídolo. Tem boca, mas não fala, olhos, mas não vê, pés, mas não andam, mãos, mas não apalpam, não apalpa. Então, depois que eles clamaram e que não houve resposta, eles se retalharam, se autoflagelando, e Baal estava mudo, continuou. Chegou a vez do profeta Elias, fez uma oração curta, porém fervorosa, mais ou menos assim: ó Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta que tu és o verdadeiro Deus e faça descer fogo do céu, porque foi esse o desafio lançado. O verdadeiro Deus será aquele que, ao orarmos e ao sacrificarmos, ele enviará fogo do céu para consumir o holocausto. Não desceu fogo do céu quando clamaram a Baal, mas quando um único homem, tal como Tiago havia dito, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, a oração de um profeta fez com que Deus fizesse descer fogo do céu, consumiu toda a água que estava sobrepujando no rego, em volta do holocausto, consumiu as pedras, 12, cada uma representando uma tribo de Israel, consumiu o animal, e ficou evidente de que Deus, o Deus de Elias, era e é e sempre será o Deus soberano, todo-poderoso. Aí, meus irmãos, Elias vai, conforme diz o capítulo 18, versículo de número 40, e Elias lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Imagina uma empreitada hercúlea desta, em que um homem cumpre a tarefa de executar 450 outros homens. Eu me refiro aos profetas de Baal. Agora Elias está correndo e ele ultrapassa Acabe quando este estava indo de carruagem, no versículo de número 46. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a estrada de Jezreel. A Bíblia diz que Elias, correndo a pé,
ultrapassa Acabe na sua carruagem real. Então veja, este homem em-timorato, audacioso, fervoroso, ele está executando falsos profetas, ele está correndo, ele está desprendendo energia e ele não está se dando conta de que onde se tira e não se põe acaba. Concomitantemente, paulatinamente, ele está se exaurindo, se debilitando, ele está se enfraquecendo por conta do seu esforço, por conta do seu ativismo profético, por conta da grande demanda. Aí me vem à mente um jovem pastor escocês chamado Robert Murray McCain. Ele desejava evangelizar toda a sua nação, um país pequeno chamado Escócia. E aquele jovem não poupou esforços. Ele negligenciou o sono, negligenciou as refeições diárias, porque o foco era evangelismo e missões, o foco era almas, o foco era a obra de Deus, e ele se debruçou sobre a obra, sobre o chamado, mas sem dar atenção aos limites do corpo. Ele se esforçou tanto, se dedicou tanto, que ele foi se vulnerabilizando, enfraquecendo-se e com o organismo susceptível contraiu o tifo, já estava vulnerável, debilitado, porque não comia como deveria fazê-lo, sem nutrientes, proteínas, vitaminas, acabou enfermando e no leito de dor, no leito de enfermidade, no leito de morte, quando visitado por um dos seus amigos, com voz entrecortada e chorosa, ele disse: "Oh, meu amigo, Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo, e agora o que fazer com a mensagem?" Se você não tiver tempo para cuidar da sua saúde, terá que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Elias, através do seu ativismo, do seu esforço, através da grande demanda da obra, ele não se precaveu e não se deu conta de que estava se enfraquecendo organicamente, fisicamente, psicologicamente, e a pressão lhe cobrou muito caro. Agora o copo está cheio. E Elias não percebe que ele está prestes a derramar. Basta agora, Acabe chega no palácio e faz saber à rainha Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como ele totalmente matara os profetas de Baal. Aquela mulher ímpia, idólatra, encolerizou-se ao ouvir o seu marido narrando como Elias havia matado todos os profetas de Baal. Ela, com ira sanguessedenta, com sangue nos olhos, ela espragueja e lança maldições, dizendo: no prazo de 24 horas, Elias, o profeta, será um homem morto, tal como morto está todos os profetas de Baal. Ela então dá ordem ao mensageiro e diz: vá nos valados, campinas, vá, percorra a terra em captura de Elias e diga-o que num prazo de 24 horas ele será um defunto. A Bíblia diz no capítulo 18, versículo 46, que a mão de Deus estava sobre Elias. Mas Elias, ele acaba sendo absorvido pelo medo, e o medo é o inimigo primeiro da fé.
Nunca se aconselhe com seus medos, porque eles são péssimos conselheiros. E a Bíblia diz que quando Elias se depara com a ameaça de morte, a primeira coisa que ele faz é se despedir do seu moço, de um companheiro que lhe ajudava nas tarefas proféticas. E ele então, abrindo mão daquela relação, daquele convívio, ele parte para o deserto, caminho de um dia, 24 horas, até chegar no desertão, onde ele percebe uma giesta, um arbusto, que a Bíblia chama de zimbro, e ali ele se senta debaixo daquele zimbro, exausto, e deseja no seu ânimo a morte, e faz uma oração pessimista, dizendo: já basta, porque é melhor morrer do que viver. Elias está depresso. Daí o tema de hoje: eu tentei ser forte, até que eu despedacei. Normalmente a gente não aceita que o crente fique doente, que o crente ele se declare e aceite o diagnóstico de depressão, ou de qualquer outro transtorno emocional ou mental, como se crente não ficasse doente. Se o próprio Elias é um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e adoeceu, sucumbiu à dor, conheceu o desânimo, pediu arrego, jogou a toalha. Por que você se cobrar tanto e achar que por você ter fé, por você ter vida de oração, você não vai ser atingido por estes males e outros tantos? Oh, meu irmão, minha irmã, lembre-se do que eu falei há pouco: você é de carne e ossos, sangue, músculo e pele. Quem sabe se Elias não conheceu exatamente essa experiência de dor, quem sabe se ele não sucumbiu a um transtorno mental, para que ele pudesse saber que tudo quanto havia feito, tudo quanto Deus havia feito através dele, foi Deus que fizera através dele, e que ele apenas era um vaso, um instrumento, e não o autor dos feitos. Você é simplesmente um instrumento. Quando a igreja de Corinto criou um fã-clube em favor de Paulo, um outro fã-clube em favor de Apolo, um outro fã-clube em favor de Pedro, e aqueles fã-clubes diziam: eu sou de Paulo, outro dizia: eu sou de Apolo, outro dizia: eu sou de Cefas, e havia um quarto fã-clube que dizia: eu sou de Cristo, mas não levantava a bandeira de Cristo. Era um grupo tão contendeiro quanto os demais, grupos facciosos. E Paulo não aceita o culto à personalidade. Ele diz: quem é Paulo? Quem é Apolo, senão ministro, por intermédio dos quais vocês vieram ter conhecimento da salvação? Nem eu, nem Apolo somos alguma coisa. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Foste Paulo crucificado por vós? Foste vós batizado em nome de Paulo? Oh, meus irmãos, sabe como que eu entendo isso? Simplificando, exemplificando, ilustrando. Imagine você adentrando ao ambiente palaciano, um palácio sofisticado, e você passa por aquela sala e você se depara com uma torneira de ouro maciço, cravejada de diamantes e pedras preciosas. Todo mundo que passa naquele ambiente diz: mas que torneira linda, que torneira apreciável, ouro maciço, cravejada de diamantes. Todos os olhares se convergem para aquela torneira, todos elogiam aquela torneira. A mão que desce para abrir e fechar a torneira é a mão de Deus. A água que sai pela torneira é o Espírito Santo. E você, o que é? Você é o cano que fica atrás do reboco. A mão que desce, que abre e fecha a torneira, que regula a quantidade de água, é a mão de Deus. A torneira é Jesus,
apreciada, louvada. A água é o Espírito Santo que descedenta a nossa sede. E Alex Cardoso é o cano. Ninguém chega na sua casa e diz: mas que cano bonito, mas que cano apreciável. O cano fica atrás da parede, atrás do reboco. Era o que Paulo estava querendo dizer. A glória de Deus, cuja mão abre e fecha a torneira. A glória da torneira, a glória é da água que descedenta a nossa sede. Eu e Apolo somos canos atrás do reboco. E às vezes Deus permite que a gente chegue no fundo do poço para a gente perceber que somos vasos de barro e que o tesouro é Ele, é a palavra dEle, são os dons, é a unção, é a autoridade, é o poder que Ele colocou dentro do vaso de barro. Elias foi poderoso, sim, mas um vaso de barro, a quem Deus tinha depositado um grande tesouro. Então nunca se ache demais, porque tudo que é demais sobra, tudo que sobra vira resto, e todo o resto vai para o lixo. Diga assim: menos. Faz assim com a mãozinha: menos. De novo: menos. Para terminar, diga assim: menos. Você pode aplaudir a Jesus? Ô, meu irmão, cuidado com seus comentários. Cuidado com o que você fala para uma pessoa deprimida. Isso é frescura. Deixa de mimimi. Você é um crente Nutella. É porque o sapato apertado não está no teu pé. O calo não está no teu pé. Está no pé do outro. Então é fácil dizer que é frescura, dizer que é mimimi. A depressão é uma doença dilacerante. Ela rouba a perspectiva de vida. Ela tira o ânimo. Ela gera um peso insuportável, uma fadiga. O depresso, quando está debaixo de um lençol, você diz assim: sai debaixo desse lençol. É que o lençol para o depresso pesa 1 tonelada. O quarto escuro é convidativo. Não querer fazer o que fazia com tanta galhardia e alegria. Se reclusar. Eu não sei quem está passando por esse vale. Eu não sei se você tem um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, um tio, um cunhado. Eu não sei se você tem um amigo nessas condições. Ninguém tem o direito de criticar a dor do outro se não a sente. Não faça juízo de valor. A igreja precisa ser mais hospital do que tribunal. Tem muitos togados. Deus não nos fez juízes de ninguém. A igreja precisa de mais médicos espirituais. A igreja precisa de mais enfermeiros espirituais, maqueiros espirituais, assistentes sociais espirituais, psicólogos por formação e por chamado espiritual. Gente que é ponte, não parede. Quem sabe você não se considera de aço inoxidável, de ferro. Quem sabe se você não se considera um homem, uma mulher blindada. José Saramago, Prêmio Nobel de Literatura, um escritor português, nascido em 1922, morto em 2010, ele diz: se tu tens um coração de ferro,
faça bom proveito, o meu é de carne e sangra todo o dia. Se o teu coração é de ferro, faça bom proveito, meu irmão. Quanto ao meu coração, também é de carne e sangra todos os dias. E eu reconheço a minha vulnerabilidade e pequenez. E o fato de eu conhecer as minhas fraquezas, isso me faz recorrer a Deus e não aos meus próprios préstimos. Quem é Alex Cardoso sem Deus? Quem é Alex Cardoso sem a graça de Deus? Quem é Alex Cardoso sem o favor de Deus? Toda boa dádiva, disse Tiago no capítulo 1, versículo 17. Todo dom valioso vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra nem mudança de variação, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tudo que vocês veem de belo em mim, tudo que vocês veem de interessante em mim, foi Deus que colocou em mim. Tudo quanto vocês verem de erro, de defeitos em mim, veio de dentro de mim. Coisas boas que vocês percebem em mim, veio do alto, veio de cima, veio do trono, veio do céu, veio de Deus, veio do Pai das luzes, em quem não há sombra nem mudança de variação. Não se iluda com as aparências. Estar sorrindo não significa estar feliz. Existem basicamente 3 tipos de depressão: a depressão endógena, a depressão exógena e a depressão atípica, ou mais conhecida como depressão sorridente. O que é depressão endógena? Existem pessoas que elas nascem com déficit de neurotransmissores, de uma substância química no cérebro. Serotonina, dopamina, noradrenalina e uma pluralidade de outros neurotransmissores. E por conta disso existem crianças deprimidas. Existem adolescentes depressivos, jovens depressivos, adultos depressivos, idosos depressivos, e existem pessoas que desde a mais tenra idade são diagnosticadas com depressão por conta da ausência do déficit de substância química de neurotransmissores, e que um psiquiatra, avaliando o quadro, submetendo a determinados exames para poder chegar a um diagnóstico preciso, então vai receitar pílulas da alegria com substâncias para poder fazer com que aquela pessoa ela saia desse estado mórbido de depressão. O que é depressão exógena, diferente da endógena? A primeira endógena são, digamos, predisposições biológicas. As pessoas já nascem com essas predisposições. A exógena, ela apresenta um quadro depois de uma crise, de um trauma, perda de um membro da família, de um ente querido, desemprego, falência de um negócio, divórcio, enfim, um acidente, a descoberta de uma doença rara e incurável. Isso mexe com o psicológico da pessoa. E se a pessoa não souber lidar com a dor, lidar com a crise, lidar com a pressão, ela vai entrar em depressão. Por quê? Depressão é pressão demais. Se você nunca teve, não julgue, ajude. Diga comigo, depressão é pressão demais. Se você nunca teve, não julgue, ajude. Agora, talvez a mais cruel das depressões não é endógena nem exógena, mas é a atípica, a depressão sorridente.
Porque normalmente o depressivo, ele não consegue se manter na atividade, ele não consegue levantar, fazer sua higiene pessoal, ir para o trabalho, bate o cartão quando chega, bate o cartão quando sai, retorna para casa. Muitos abdicam dos seus trabalhos, são afastados pelo INSS. Outros abandonam cursos, faculdades por conta da pressão demais, por conta da depressão. Mas existem pessoas que estão deprimidas, estão tocando a vida, cuidando dos filhos, estão fazendo as suas viagens, estão indo ao trabalho, mas elas sofrem de ideação suicida. Elas estão sorrindo, contando piada, telefona, manda áudio, te faz sorrir e você sequer percebe que a alma daquela pessoa está aos frangalhos. É por isso que a gente precisa orar. É por isso que a gente precisa buscar o discernimento de espírito para a gente flagrar o estado de espírito, de alma das pessoas que nos cercam. J.I. Packer, um pastor anglicano, inglês, no culto de formatura, falando aos recém-formados em teologia, que seriam designados para diferentes igrejas. Ele disse: vocês querem ser bem-sucedidos como pastores? E eles disseram: queremos. Vocês querem ser bem-sucedidos à frente das igrejas para onde vocês estão sendo levados? Queremos. Então preguem sobre o sofrimento, preguem sobre o sofrimento, porque há um coração despedaçado em cada banco. Quando você não tiver um tema, quando você estiver para pregar e não souber, não tiver certeza se você vai falar de amor, de fé, se você vai falar de perseverança ou resiliência, você não tem uma palavra-chave, você não tem um tema, então pregue sobre o sofrimento, porque o sofrimento é comum a todos nós. Todos que estão aqui, de algum modo, estão sofrendo, uns mais, outros menos, mas não há um sequer que não esteja sofrendo. Então pregar sobre o sofrimento é atingir todo o público. Uns sofrem menos, outros sofrem mais, mas todos nós sofremos. Digam assim comigo: só a gente sabe o quanto dói tentar ser forte o tempo todo. Só a gente sabe o quanto dói tentar ser forte o tempo todo. Elias não conseguiu ser forte o tempo todo. Foi forte por muito tempo. E o copo dele estava cheio, bastou uma ameaça de uma rainha ímpia dizer que ele, em um dia, seria um defunto, e ele corre, ele foge. Ele não fugiu para Deus, ele fugiu de Deus ao fugir da responsabilidade que Deus lhe deu. Olha, meu irmão, o maior inimigo da fé é o medo. Alimente a sua fé e faça o seu medo morrer de fome. Elias fez o contrário, começou a alimentar o seu medo e a sua fé foi se desidratando. Sua fé foi se apequenando, sua fé foi se diluindo. E ele então abre mão da amizade e diz para o seu moço, está aqui no texto: a partir de agora eu vou em carreira solo, fica aqui que eu vou seguir o meu caminho. É uma postura muito comum das pessoas deprimidas. Não querem diálogo, não querem ajuntamento, não querem sociabilizar, se sociabilizar e abrir mão da amizade, porém é um erro. A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, porque tem melhor pago o seu trabalho, porque se um cair, o outro levantará o seu companheiro. Ai do que estiver só, em caindo, não haverá o outro que o levante. Um cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Quando Elias abre mão daquele companheiro, ele cai
ele se exaure, ele adoece. E cadê o companheiro para auxiliá-lo, para ajudá-lo? Ele tinha aberto mão dessa amizade, desse companheirismo. Fica mais difícil você vencer sozinho. Lá em Gênesis, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora. É importante a gente ter alguém para compartilhar nossa dor, nosso sofrimento, nossos temores, nossos medos. Mas Elias foge para o deserto, se senta debaixo de um zimbro e faz uma oração pessimista e pede a Deus o seu ânimo à morte, dizendo: basta, porque é melhor morrer do que viver. Elias não sofre de ideação suicida. O que é ideação suicida? Não é querer morrer, como o caso de Elias. Ele pede para Deus: acaba com a minha vida, porque é melhor morrer do que viver. Ideação suicida é muito mais grave, porque é alguém que não vai esperar Deus por fim à sua vida. Ela vai querer se antecipar aos fatos, pondo ela própria fim na sua existência terrena. Ela vai começar com as ideações, ela vai começar com as imaginações, se vai terminar a vida através de corda, de forca, se vai através de um viaduto, se vai colidir com um ônibus ou um caminhão em alta velocidade. Esses macaquinhos, esses pensamentos derrotistas, pessimistas, autodestruidores, vão se proliferando na mente da pessoa. Por isso que a Bíblia diz: se vós ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as que são terrenas. Tudo que é puro, amável, afável, tudo que é louvor de boa fama, nisto pensai. Proteja a sua mente. Que Deus hoje te dê o capacete da salvação, a espada do Espírito, o cinto da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, e que Ele calce seus pés com a preparação do Evangelho da paz. Você pode aplaudir a Jesus. Aí ele está no deserto. Lá não tem centro psicoterapêutico, não tem hospital, lá não tem farmácia, farmacêutico, ansiolítico, antidepressivo, lá não existe maqueiro, lá não tem enfermeiro. Ele está no deserto, no deserto, no deserto. Digam assim: a força que você precisa. Aponta para cima. Diz assim: a força que você precisa, apontando para cima, virá do céu. A força que você precisa virá do céu. A força que você precisa virá do céu. Não havia recursos humanos, não havia solução humana. Hoje nós temos ferramentais, hoje nós temos terapias, psicoterapias, livros, palestras, profissionais de saúde mental. Mas naquela época Elias estava sozinho no deserto. Ainda hoje, com tantas pluralidades de recursos, se depender do SUS, talvez você não consiga nos próximos 6 meses uma consulta com um psicólogo. Então o estado daqueles que sofrem de algum transtorno mental, a exemplo da depressão, é uma situação deplorável. Mas ainda que você esteja enfrentando dificuldades, ainda que você não tenha nenhuma outra alternativa, mas existe uma: o céu. O céu. Sabe o que Deus fez? Viu o seu servo desejando a morte, debaixo de um zimbro, faminto, debilitado, exaurido, extremamente cansado.
Deus deu ordem a um anjo e disse: vá até o meu servo, dê a ele pão cozido nas brasas e leve essa botija de água. Aquele anjo veio e tocou em Elias. O toque é fundamental. O toque transmite apoio. O toque passa uma percepção de confiança, de segurança. O anjo tocou e disse: coma e beba. Ele comeu, ele bebeu, mas seu estado era tão deplorável, porque a depressão ou ela é leve, ou ela é moderada, ou ela é grave. Acreditamos que Elias estava enfrentando uma depressão moderada, não leve e também não grave, mas moderada. Ele come, ele bebe e torna a deitar. Deus dá ordem ao anjo, repete as mesmas refeições, pão e água. Ele comeu, ele bebeu pela segunda vez, mas agora tudo mudou. Com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Ele saiu debaixo do zimbro e foi para o monte. Deus está tirando você desse estado deplorável. Deus está te tirando dessa letargia. Deus está te tirando deste desânimo e está te levando para as alturas. Coma deste pão e beba desta água. Eu saí lá de Embu das Artes, a 22 quilômetros da capital, e percorri até chegar aqui em Ribeirão Preto para dizer: coma deste pão, coma deste pão, coma deste pão, alimente-se da palavra, alimente-se da palavra, alimente-se da palavra, beba da água do Espírito, beba da água do rio de Deus, e com a força desta comida, você vai caminhar, você vai caminhar, você vai caminhar, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Meus queridos irmãos, quando Elias pensava que estava tudo perdido, Deus vem com o recurso, e a força dele veio de cima. A tristeza olha para baixo, o remorso olha para trás, o medo olha para os lados, mas a esperança olha para frente e a fé olha para cima. Para que lado você está olhando? Mude o foco. Olha para frente. É para frente que se anda. Olha para cima. A força que você precisa virá do céu. A resposta que você precisa virá do céu. A solução que você precisa virá do céu. A cura que você precisa virá do céu. Os recursos que você precisa virá do céu. Ele chega em Horebe, mas logo ele tem uma recaída. Ele se enclausura numa caverna úmida e escura. E agora não é o anjo que vai ter com Elias, o próprio Deus. A Bíblia diz, irmãos, que o próprio Deus se interpõe e diz: que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui? E diz: refaça o seu caminho, volte pelo teu caminho.
O itinerário foi seu, não foi meu. E o versículo 15 do capítulo 19, e o Senhor lhe disse: vai, volta para o teu caminho, para o deserto de Damasco, vem, unge a Azael rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Ninzi, ungirás reis de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. O que eu entendo com isso? Quando Elias pensava que estava tudo acabado, ainda havia grandes obras a serem feitas. Ungiu o rei da Síria, o rei de Israel e o seu sucessor. Você não vai morrer debaixo do zimbro. Você não vai perecer no deserto. Ainda tem muita coisa para você fazer. Quando Elias tinha pensado que tudo havia terminado, Deus disse: eu tenho um recomeço. Ungirás reis e um profeta no seu lugar. Você não vai morrer debaixo do zimbro, não. E eu quero terminar. E eu queria que você dissesse assim: a sua missão é maior do que a sua dor. Era como se Deus estivesse dizendo para Elias: ô Elias, quem disse que a tua dor é maior do que a sua missão? Quem disse que a sua dor pode te parar? Quem disse que a tua dor vai impedir de você cumprir com o que eu te chamei? De dizer uma coisa para vocês, eu vou fechar a Bíblia. Está vendo esse homem de 1,90 m? Só não vou dizer o peso, que é feio. Eu sou paraquedista militar. Eu passei pela mesma área de estágio do então presidente da República, Bolsonaro. Eu fui halterofilista nos anos 80, fazia agachamento com 167 quilos. Um preparo físico muito grande. Quando da minha transferência do Rio de Janeiro, minha terra natal, para São Paulo, em 2009, há exatos 14 anos, eu passei a sentir determinados problemas físicos, orgânicos. E quando eu dormia, eu passei a sofrer desmaio e acordava no chão, sem consciência, com a cabeça formigando, até que a consciência voltava e eu percebia então onde eu estava. A minha esposa deitada, não percebia que eu havia passado mal e caído, porque a minha esposa sofre de depressão. Já há muito tempo, desde quando ela contraiu um câncer de mama, perdeu a mama direita. A gente já tinha tido uma experiência traumática, um filho, o caçula, de 22 anos, com idade mental de 7, que foi diagnosticado aos 5 anos com craniossinostose e síndrome de Carpenter. Uma criança que nasceu sem o céu da boca, o palato, uma criança que ainda é criança aos 22 anos, porque, digo novamente, tem idade mental de 7 anos. Não aprende a ler nem escrever, por mais que a gente tenha investido em educação, com profissionais em psicomotricidade e outras tantas especialidades, nunca foi possível alfabetizá-lo. Babava muito até os 5 anos, de modo que a gente tinha que trocar de 8 a 12 babadores, que ficavam com excesso de salivação. E eu então disse, minha esposa
precisa de eu estar vivo e saudável para cuidar dela. E o meu filho especial, talvez ainda muito mais. Tem um outro filho que mora em Portugal, na verdade, estuda lá na UEFA, está se especializando para ser técnico de futebol, fez teologia na Mackenzie e fez educação física, e quando terminou, em outubro do ano passado, viajou para Portugal e estuda lá no Clube do Porto, o mais antigo da Europa, exceto Inglaterra, que é ainda mais antigo. Enfim, eu comecei a me tratar e me determinaram a fazer um exame de polissonografia. À época eu fui para minha terra, Rio de Janeiro, e fiz lá. Outros 2 exames de polissonografia eu fiz na Avenida Paulista, em São Paulo. Todos os 3 exames deram baixa oxigenação no cérebro. Eu estava vivendo com 54% da oxigenação do cérebro. Os médicos haviam dito que eu era um forte candidato para o infarto, um acidente vascular cerebral chamado AVC, ou doenças afins. E que eu deveria urgentemente me tratar e fazer uma cirurgia. E eles estavam também admirados, porque, não obstante eu ter sofrido 3 desmaios, perdido a consciência, não se sabe por quanto tempo, sem oxigênio no cérebro, por que eu voltei, e uma vez tendo voltado, sem lesões, porque é raro, devido à falta de oxigênio no cérebro. Eu então fui me tratar e chegaram a uma conclusão que eu deveria fazer uma cirurgia chamada ortognática bimaxilar reconstrutiva. Eu trago 54 parafusos de titânio no rosto e 8 placas de titânio no rosto. A operação, que foi bem sucedida em parte e em parte não, porque lesionaram 2 nervos, um trigêmeo, que dentre as 3 funções, uma delas é o nervo óptico. Eu sofro de fotofobia, hoje está leve, mas às vezes eu não consigo lidar com a luz do dia, com a lâmpada elétrica, com muita claridade. Eu sempre fui um homem que li entre 6 a 5 livros por mês. Hoje eu não consigo por causa da fotofobia. Algumas vezes vocês me veem pregando de olhos fechados, exatamente por causa do desconforto da luz. Algumas pessoas dizem que eu tenho algumas manias e toques, mas não é. São formigamentos, entumecimento e parestesia, porque eu não sinto o meu queixo, não sinto o meu rosto, a ponta da minha língua e o céu da minha boca está sob pressão, como que forçando para cima. Eu sofro de confusão neural. O meu cérebro já não identifica mais a minha boca. Por 1 ano, a minha operação foi em 2015, eu andei com um espelhinho e a cada 5 minutos eu olhava para saber se a minha boca estava no lugar, porque o cérebro diz que ela não está. E eu sei que ela está simétrica, linear, perfeita, no lugar, mas não é isso que eu percebo. Há uma confusão neural por causa dos danos causados aos nervos, que transmitem, dão sensações. Por que eu estou falando tudo isso? Vitimismo? Coitadismo? Para vocês terem pena de mim? Não. Estou dizendo isso para que você entenda o teor da frase. A tua missão é maior do que a sua dor. Eu tinha todo o álibi e todas as justificativas para dizer: Deus, não dá mais, não viajo mais, não prego mais, não ensino mais, não faço mais agenda, não aceito mais convite enquanto o Senhor não me curar. E fora a esses problemas, eu tenho 5 doenças neuropáticas
O então paraquedista militar, se abaixar, vai sofrer muito, gemer muito para se levantar. Tudo me dói. As articulações, joelhos, ombros, capsulite adesiva. E contudo, eu estou aqui para a glória de Deus. Recentemente eu estive em Atlanta, na Igreja Batista Ebenezer, em que por muitos e muitos anos ouvi os sermões do grande estadista negro me fugiu o nome dele agora. Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. tem uma frase que diz: voe. Diga comigo, voe. Se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, arraste-se. Mas não pare. 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 Você pode aplaudir a Jesus? Eu já voei e não voo mais. Eu já corri e não corro mais. Eu já andei e já não ando mais. Eu me arrasto, mas eu não paro. Parar por quê? Não pare não. A tua missão é maior do